Olá, sejam bem-vindos. Se você vai completar 18 anos, tanto você que deseja servir quanto você que não pretende servir, essa aula é para vocês. Meu nome é Marcelo e neste canal eu ensino de forma clara e didática tudo sobre o alistamento militar e o processo do serviço militar. Algumas dúvidas surgem quando o jovem está próximo de completar 18 anos. Alguns jovens querem servir as Forças Armadas. Outros preferem seguir outros caminhos. Mas uma coisa é certa: todo jovem do sexo masculino tem que passar pelo processo do alistamento militar. E é justamente nesse momento que surgem várias perguntas, como por exemplo, o que é o alistamento militar? Como servir? Como não servir? Como e quando falar para os militares que estão selecionando que eu não quero servir? É isso que nós vamos entender aqui no quadro. O alistamento militar. Tem muita gente boa falando coisas na internet que é um pouco diferente. Eles falam que o alistamento militar tem 5 fases e não é o alistamento militar. Eu vou te explicar e você vai entender. O que tem 5 fases é uma outra coisa que nós vamos entender. Então, venha comigo. O alistamento militar, ele está sendo dividido em 2 grupos. O primeiro grupo, vamos supor, o alistamento militar para jovens do sexo masculino. Esse aqui é sem novidade. Todo mundo sabe que o jovem do sexo masculino é obrigatório ele se alistar. Ele é obrigado a passar pelo processo do alistamento. Então esse aqui é sem novidade. Ele é obrigatório. Agora vem a novidade. O alistamento militar para os jovens do sexo feminino, ele é obrigatório ou é facultativo? Ele é facultativo. Não é isso? Todo mundo já está bem divulgado que ele é facultativo. No entanto, o alistamento militar para o jovem sexo feminino, a gente tem que dar uma analisada nele num todo. Porque aqui diz o quê? Que o alistamento para o jovem do sexo feminino é facultativo. Mas vamos dar um exemplo. Uma jovem foi lá e se alistou. É facultativo. Se ela não quisesse, ela não precisava se alistar. Mas ela se alistou. Ela passou por essas etapas aqui. Foi aprovada. Após a incorporação, passa a ser obrigatório. A jovem que se alista é facultativo. Mas se ela se alistou, passou pelos processos, após a incorporação, é obrigatório. Então, se ela passar pelas fases, após a incorporação, vira obrigatório. O que isso significa? Vamos entender. Se a jovem do sexo feminino não querer se alistar, ela não se alista. Mas se por decisão dela ela resolveu se alistar e ela passou nesse processo, após a incorporação se tornou obrigatório. O que isso muda? Após a incorporação, ela começa a servir o exército. Mas ela não tinha se atentado que as Forças Armadas, lá onde ela vai servir, ela tem que andar com fuzil, tem que fazer educação física, tem que deitar no chão, treinamentos, natação. Por quê? Porque a vida militar ela é feita para defender a pátria. E a jovem não tinha se atentado para isso. Então ela achou muito pesado e com 1 semana, 2 semanas ela decidiu ficar em casa, não vou mais. Era facultativo, né? Tá todo mundo falando que o alistamento é facultativo, então eu não vou mais. Como se fosse um escoteiro. Vai um tempo, depois para de ir. Aí ela cai do cavalo. Porque a partir da hora que ela passa pela incorporação, após a incorporação, ela é obrigada a servir os 12 meses. Da mesma forma que o alistamento militar para o sexo masculino, que é obrigatório. Então ela vai ter que cumprir os 12 meses. Caso ela faça isso, não vá para o exército, ela comete uma coisa que a gente chama de desertura. Ela vai virar desertora. Aí o que acontece com ela? Ela vai ser julgada no Código Penal Militar. Da mesma forma que o jovem do sexo masculino. Então, eu garanto que vocês não sabiam disso. Não tinham atentado para isso, porque eu assisti vários vídeos e ninguém está explicando isso. Então, aqui, não é vídeo de entretenimento, é aulas.
Aqui que eu dou para vocês são aulas. Você vai sair daqui aprendendo, você vai entender sobre isso aqui. Todos os vídeos que eu assisti tá falando que o alistamento tem 5 fases. Não é. O alistamento é uma das 5 fases. Uma das 5 fases. Então, o que é que tem 5 fases? Nós vamos entender. E antes de entender, vou contar uma história para vocês. Esses dias atrás, um jovem me mandou um vídeo de uns militares de um país pequeno, que os militares vinham numa van, era em torno de 4, 5, e via um jovem na zona rural que atendia aqueles que eles queriam, que era fisicamente forte e de família. Então eles pararam e perguntaram para aquele jovem se ele não queria servir o exército. E o jovem não queria, que ele queria ajudar o pai dele na roça. Então os militares quiseram levar ele à força. Os vizinhos que estavam ali interviram e acabou não levando à força. Mas o que eu quero dizer com isso? Que lá nesse país, a forma de recrutamento para servir a pátria deles é daquela forma lá. Eles vão e pegam e pronto. A nossa República Federativa do Brasil não é assim. A nossa Força Armada ela tem uma forma de recrutar os jovens que leva 5 fases. E é isso que nós vamos atender. E é isso que as pessoas estão falando, explicando, dizendo que o alistamento tem 5 fases. E não é. O alistamento é uma das 5 fases do processo de recrutamento das Forças Armadas. Então vamos entender melhor aqui. O Brasil, ele tem uma forma de recrutamento dos jovens das Forças Armadas que tem 5 fases. E uma delas é o alistamento. Não é um alistamento que tem 5 fases. E por que é importante você entender isso? Porque se você quer servir, você entender as fases que você está, você vai se dedicar da forma correta. Se você é um jovem que não quer servir por algum motivo, você entender nas fases, vai chegar aquele momento daquela fase que você vai saber que é o momento de você falar para aquele militar que por algum motivo você não pretende servir as Forças Armadas. Mas veja bem, se você passar por essas fases todas aqui, e o Exército achar um perfil que ele quer em você, e ele querer que você sirva, você vai ser obrigado a servir, tá bom? Mas vai haver um momento aqui que se você explicar para os militares que estão fazendo a seleção, eles vão te compreender. E não precisa enganar, igual muito vídeo ensina, você maltratar, não. Da forma correta, como um cidadão de bem. Aqui eu dou uma aula que você jamais vai esquecer, tá bom? Então tá bom. Já aprendemos que o Brasil ele tem uma forma de seleção do jovem para defender a pátria, não é ligando por celular, não é mandando carta, não é pegando a força, não é passando mensagem de WhatsApp. Então qual é a forma? É o alistamento militar. Você se alista. O processo de recrutamento do jovem ele tem as 5 fases. E dentre essas 5 fases, a primeira é o alistamento. A segunda fase é a seleção geral. Bastante importante para quem quer servir. Para quem não quer também, mas para quem quer servir, bastante importante. A terceira fase é a designação. A quarta fase é a seleção complementar. Muito, muito, muito importante para quem quer servir. Essa seleção geral aqui, para quem não quer servir, é boa. Essa seleção complementar para quem pretende servir é excelente. Você aqui, se você identificar as fases, aqui você se dá bem. E por último, a fase de incorporação. Essa aqui é mais divulgada, todo mundo sabe. Que é quando o militar vai incorporar. Então, nós aprendemos o que aqui? Que o alistamento militar está sendo dividido em 2 grupos. O alistamento militar para jovens do sexo masculino é obrigatório, ou seja, todos os jovens do sexo masculino têm que passar pelo processo do alistamento. Número 2, o alistamento militar para jovens do sexo feminino é facultativo, mas o alistamento é facultativo. Se ela passou por todo o processo, após a incorporação, é obrigatório. Caso ela esteja servindo e ela não quer mais, não tem como. É obrigatório. Ela vai ter que servir os 12 meses da mesma forma que o jovem do sexo masculino. Se ela virar uma desertora, ela vai ser julgada pelo CPM, né, pelo Código de Processo Militar. Então essa aula aqui ela é mais voltada para o alistamento, que é a primeira fase do recrutamento para os jovens das Forças Armadas. Então, o alistamento,
ele pode ser feito de duas formas. A primeira forma é para os jovens que vai completar 18 anos naquele ano. Então ele tem de 1º de janeiro a 30 de junho. A 30 de junho. Ele pode se alistar pelo site oficial do alistamento. Se você vai completar 18 anos esse ano, não importa se é em fevereiro ou se é em dezembro. Você, para ficar regular com a situação militar, você tem que se alistar nesse período, de 1/1 a 30/6. Se por motivo você não consegue acessar a internet, não tem acesso à internet, você pode se alistar nas juntas militares mais próximas da sua cidade. Se você, porventura, não se alistou por algum motivo, e já está fora do prazo, já tem 20 anos, você não pode se alistar pelo site, somente pela junta militar. Tá bom? Se você está no exterior e está no prazo do alistamento, você pode se alistar pelo site e pelas embaixadas e pelo consulado do Brasil, obviamente. Se você está no exterior e está fora do prazo também, já é um refratário, não cumpriu o seu alistamento no período correto, você tem que vir na embaixada ou no consulado. Não pode acessar pelo site oficial. Se você também está no exterior, está dentro do prazo correto, você pode se alistar por aqui, tá bom? Quais os documentos que você tem que ter em mão quando você vai se alistar? RG. Se tu não tiver o RG, a certidão de nascimento, CPF e um comprovante de residência. Por que a identidade? Para identificar você. O RG, a identidade, para identificar você. O CPF, dispensa comentário, todo mundo sabe para que é. O comprovante de residência é para o exército saber onde você mora e te selecionar para um exército mais próximo. Que se não fosse, tivesse como você se alistar sem você dar sua localidade de mora, você poderia servir num lugar muito distante. Então a seleção ela é feita mais ou menos próxima de onde o jovem vai servir da sua residência, para evitar gasto, né, desgastos. Então, recapitulando a nossa aula, nós entendemos que o Brasil tem uma forma de recrutamento que tem 5 fases, e essas 5 fases são alistamento, que é a primeira, seleção geral, designação, seleção complementar e incorporação. Nós aprendemos que o alistamento militar para o jovem do sexo masculino é obrigatório, não tem como, é obrigatório a servir. O alistamento militar para jovem do sexo feminino é facultativo, o alistamento, ela se alistar. Mas após ela passar na incorporação, ou seja, começou a servir, a partir daí é obrigatório, ela é obrigada a servir aos 12 meses, servir 12 meses da mesma forma que o jovem do sexo masculino. Se fizer bobagem, incorre no Código Penal Militar, tá bom? Assim é a nossa República Federativa do Brasil. Assim que as Forças Armadas recrutam seu jovem, de uma forma justa e sem enrolação, tá bom? Na próxima aula, eu vou falar sobre a seleção geral, tá bom? Então assistam o próximo vídeo que a gente vai falar sobre a seleção geral, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus.